portal que nós tínhamos falado, o que você mostrou agora, recentemente nós tivemos foram vários professores de várias artes, de várias áreas do ensino, reunidos para organizar o currículo local a partir da base nacional. E nós, como professor de arte, nós trouxemos para nosso currículo local algo pertinente, o que é pertinente à música, o que é pertinente à dança, o que é pertinente ao teatro e às artes visuais. Porque se está no documento, nós temos condições de exigir do poder público a presença de nós, profissionais, em cada uma de nossas áreas. Só para noção. Eu gostaria de somar a essa parte da luta fundamental uma outra luta que é de um convencimento para além dos documentos normativos fundamentais, destacando, partindo desse princípio, eles são fundamentais, essa luta tem que existir, mas também um convencimento social, que não existe ainda. Eu penso que, vez ou outra, a gente tem bairros, comunidades que reivindicam as artes, vieram aqui, fizeram trabalhos maravilhosos. A gente teve um professor de música, João relatou um caso aqui em Campinas, que eu podia relatar de novo, e ele diz lá no final do processo, a professora pergunta para ele, um trabalho aqui promovido pela universidade, numa escola, como é que a gente pode manter isso? Aí ele respondeu, contrate um professor de música, faça um concurso com um professor de música e das várias outras artes para que a gente possa ter essas ações sustentáveis constantes. A gente tem muitas experiências aqui na Paraíba, mas em outros lugares do Brasil. Eu queria mencionar aqui o caso, talvez mais conhecido dessa realidade, que é Florianópolis. A cidade de Florianópolis, eles têm um plano de carreira para professores da rede de ensino muito similar ao plano de carreira das universidades. Então, os professores de lá estudam, fazem uma trajetória de graduação, muitos deles fazem mestrado e doutorado e não fazem com a intenção de fazer para migrar para a universidade, porque eles têm um plano de carreira muito consistente, inclusive o apoio da rede para fazer o tempo, para investir o tempo necessário no programa. 4 anos de afastamento no doutorado, 2 anos de mestrado, coisa desse tipo, além de oportunidade de curso de graduação. Quem vai aos congressos nacional da ABEM já deve ter percebido que geralmente a gente tem trabalhos da rede municipal de Florianópolis sendo apresentados no congresso. Tem outros lugares, eu elegi esse, como exemplo aqui. E a gente já teve em Florianópolis, no município, uma série de mudanças partidárias e diferenças radicais entre partidos mais de esquerda, partidos de direita, etc. E isso não mudou. Por quê? Porque teve a conquista legal, mas tem um reconhecimento social de que essa realidade deu a Florianópolis uma formação de educação básica diferenciada. Não é só as artes, mas as artes faz parte desse projeto. E com isso, eu acho que fica para a gente a perspectiva de que nós temos que trabalhar junto à Secretaria de Educação, aos conselhos, ao Ministério, à Presidência da República, mas também a esse convencimento, no bom sentido da palavra, da própria sociedade, e um entendimento social do que quer dizer levar música e ensinar música nas escolas. Acho que essa é uma questão pontual. Eu queria lembrar 2 momentos muito fortes da minha carreira como um todo, mas sobretudo desse período que eu representava politicamente a ABEM. O primeiro deles, eu não era presidente da ABEM, eu era secretário. E eu fui designado lá pela associação para participar de uma reunião do Conselho Nacional de Educação. Essa reunião, realizada em outubro de 2012, resultou nesse documento de 2016. Não foi a reunião, mas ela disparou o processo. Eu me lembro que 2 conselheiros nos receberam e eu tinha feito consultoria durante muitos anos no INEP. E uma das conselheiras foi presidente do INEP, a Malvina. Quando eles nos receberam com uma certa dose de realidade, muito carinhosamente, mas dizendo o seguinte:
Nós temos muitas pautas no Conselho de Educação e vai ser difícil a gente levantar uma pauta de debate sobre a música nesse momento. Mas estamos abertos a ouvi-los. E a Malvina me perguntou: qual é a demanda de vocês? Eu falei: nossa demanda é fundamentalmente para a de contribuir para a melhoria da educação no Brasil como um todo. Eu não citei a palavra música. Nós estamos aqui com um projeto que nós entendemos é fundamental para a educação brasileira. Aí eu me lembro que ela olhou para o outro conselheiro: esse projeto nos interessa. Esse projeto inclui música. Então, se nesse momento é difícil o debate, talvez a gente pegue ela, não. Difícil não quer dizer impossível. E a partir dali nós fizemos o primeiro debate, o CNE disparou, vocês, se não participaram disso, já leram sobre, uma série de audiências públicas pelas regiões do país, foram 5, todas elas custeadas lá pelo Conselho e com a parceria da ABEM, né? Mas os conselheiros que foram às audiências, ouviram que a gente, em fóruns como esse, né, o que a gente tinha a dizer, sempre foram pelo Conselho. Isso é muito difícil de conseguir com o Conselho Nacional. Esse movimento resultou em um documento que foi aprovado em 2013, no final do ano de 2013, isso foi aprovado no Conselho, esse parecer que é enorme, e trouxe uma série de outras questões, muitas delas a gente nem queria da associação tivesse lá, mas estão, das contribuições da música para a neurociência, para o cérebro, para o desenvolvimento, enfim. Mas essa era um plano do CNE dizendo: isso é importante para a cena política e social. Então a gente vai colocar no parecer, e eles tiveram outras consultorias para fazer esse parecer. Em 2013 esse parecer foi aprovado, nós festejamos, celebramos e vivemos nos anos seguintes uma agonia. O parecer foi aprovado, mas não eram homologadas as diretrizes com a assinatura do Ministério da Educação. E passaram 6 meses, é normal, tem uma demanda muito grande, 1 ano, 1 ano e meio. Numa dessas eu consegui uma pauta com o ministro, que é muito difícil, mas fui lá. Nesse momento eu era presidente da ABEM. E eu me lembro, eu entrei no gabinete, fui recebido lá pelo chefe de gabinete, e conversou e disse: olha, eu não tenho muito tempo, então o senhor seja objetivo. Eu falei: eu tenho essa característica, não tenho, mas foi um argumento para começar a conversa. Quando eu entrei, ele tinha um monte de documentos, eu sentei e ele absolutamente não olhou para mim. Eu não vou dizer o nome do ministro, porque eu vou evitar dizer nome de políticos aqui. E mexendo nos documentos ele estava, eu sentei, esperei ele olhar, me cumprimentou sem olhar, e me disse assim: ah, você é o rapaz que está aqui para lutar pela música na escola. Eu falei: não, eu sou o rapaz que está aqui para lutar por uma escola e por uma educação melhor para o Brasil. Aí ele levantou, olhou para mim: então diga qual é o seu projeto. Eu falei: só preciso que o senhor assine o documento que foi homologado e aprovado no Conselho, porque esse documento é resultado de uma luta nacional, de uma mobilização de professores que querem contribuir para a educação brasileira e que entendem que a música faz parte desse projeto de nação, de sociedade, etc. E esse ministro, efetivamente, não assinou o documento, mas ele respondeu à ABEM, dizendo que o documento estava encaminhado e que ele não assinou porque isso demandaria uma série de outras decisões e que ele não tinha o poder de fazer isso naquele momento. Por fim, antes do impeachment de Dilma, exatamente 1 semana antes do impeachment, o documento foi assinado. E nós entendemos, ele foi o último documento assinado pelo ministro da Educação, que terminou ali na gestão de Dilma Rousseff. Nós entendemos que o ministro entendeu que era algo fundamental e uma marca. Se passasse de um governo popular para um governo mais de direita, mais liberal, essa pauta teria sido tirada da cena da educação nacional. É esse documento que a gente tem de 2016, devidamente homologado. Assim. Eu acho que são 2 momentos que mostram como um debate mais abrangente do que estamos lutando para ter professor de música na escola
de fato sensibiliza para o que de fato eu entendo que é a nossa luta. Eu acho que se algum de nós acreditasse que música não pode mudar a realidade da formação do Brasil, nenhum de nós estaríamos aqui lutando para isso. A gente não está lutando para ter emprego para os professores de música, mas sim pelo espaço do professor de música, que vai construir uma realidade educacional diferente para esse país. Agora nós precisamos levar esse debate para todas as instâncias, e isso inclui a sociedade como um todo. Quem mais? Por favor. Sou Gustavo Gomes, sou atuo já como professor da rede estadual, também atuo no município, tive o privilégio de atuar com a professora Márcia, né? Eu venho falar aqui não assim, como um professor que já sabe o que faz, que já tem essa ideia. Eu acredito que a gente, na atuação como professor, a gente deve sempre... O caminho nosso é esse, né? A cada passo, a gente buscar uma nova formação, buscar uma nova ideia, né? Então, a gente nunca vai ter essa ideia de pensamento fechado. Tive o privilégio de estar aqui há 10 anos atrás, sou da primeira turma aqui do curso de música, né? E assim, a gente teve alguns passos pioneiros dentro da cidade, com o PIBIC, quando ele começou, né, a nossa atuação. Estágio, fui o primeiro estagiário de música com a professora Marisa, atravessando por caminhos um pouco complicados, né? Porque a gente não tinha essa ideia ainda do que era que podia fazer, mas assim, eu separei algumas coisas aqui, anotei, né? Da importância para o campo social. A gente já sabe que a música tem, assim, todo mundo acha que socialmente a música colabora para o desenvolvimento da sociedade, colabora para tudo isso. Aí a gente já sabe, todo mundo já tem essa ideia. Há poucos dias atrás a gente estava no encontro do PIBIC da residência pedagógica com o professor João Paulo, que é a professora Marisa, aí agora no campo científico. E aí, como é que a gente vai se afirmar como disciplina? Como é que a gente vai se afirmar como atuação? Aí surgiu a ideia de que, para a gente fazer isso, tem um momento que a gente precisa entrar no meio da escola. Assim, como assim? A gente precisa fazer uma prova. A gente precisa ter a nossa carga horária lá divididazinha. A gente precisa, dentro da semana de prova, a gente ter a nossa provinha de música escrita, com as questões, para você corrigir. No final, você tem que chegar lá para o diretor e dizer: tá aqui as notas de música, viu? Tá aula de música. Não, assim, tem outros casos que não competem a gente estar aqui, né? Como a professora falou, chegou no estado que os professores de artes, eles também deveriam dar uma disciplina esse ano de educação emocional especial. Assim, essa ideia de que o professor de arte vai trabalhar com um bocado de coisa também avulsa, né? Mas aí não vem ao caso agora, né? Está falando sobre música, então, para a gente se afirmar um pouco como disciplina, como ideia dentro da escola, para a gente ter esse poder científico, às vezes cabe a gente fazer isso, tem que fazer uma prova, às vezes cabe a gente chegar lá com a nota no dia certo, na semana de prova, mas assim, o nosso motivo principal de estar dentro da escola não é esse, né? Quem é professor, a gente está lá atuando, e eu acho que o PIBIC, a residência pedagógica, ajuda a gente muito a estar assim, né? O motivo principal nosso não é esse, não é da gente estar com, assim, talvez seja em alguns momentos, mas em outros não, porque a ideia nossa é fazer música dentro da escola. A ideia nossa é propiciar uma atividade musical que seja representativa para os alunos dentro da sala de aula. Talvez em algum lugar desse caminho aí, caiba a gente fazer essa prova, pedir para que eles escrevam, diga o nome pelo menos de um dos compositores entre o barroco e o clássico, sei lá, mas isso aí é uma questão de documento, sei lá. E para a gente, o interessante é a gente aproximar que música o aluno está ouvindo, o que é que ele está fazendo, que realidade musical ele tem, o que é que a gente pode aproveitar para trabalhar a nossa ideia musical. Então eu só queria trazer isso assim, porque às vezes, dentro da escola, a gente precisa entrar dentro de uns caminhos para a gente se afirmar, e dentro desses caminhos a gente fazer as nossas microações, aqueles nossos pontos que realmente vão fazer a diferença na vida de um aluno, na vida da realidade
escolar. Aí eu trago assim, especificamente, esse livro aí, que é do ensino médio, que eu dou aula no ensino médio, né, por toda parte. É interessante que eu dou aula no 3º ano do ensino médio. E é preciso trabalhar os conteúdos que vão cair no Enem, por exemplo, que estão lá. Então, a gente não tem uma abertura para fazer muita abertura para a gente trabalhar essa representatividade de uma forma mais ampla, só com música, para os alunos fazerem música, para os alunos terem a performance, terem a apreciação. Às vezes a gente tem que se pegar com uma ideia teórica, porque chegando na hora do planejamento, eu disse, professor, essa turma de 3º ano tem um planejamento especial, porque essa turma vai fazer Enem. Que coisas do Enem você tem aí para você trabalhar com eles? Então, a gente é cobrado para isso. Então, são adequações que a gente tem que fazer, e esse papel nosso como professor, cabe a gente, a cada hora, a gente tem que adequar, procurando os melhores caminhos para mudar essa realidade, né? Essa ideia de luta aqui todo mundo já falou e a gente vai continuar falando. Eu queria falar assim, só com uma ideia, como uma das pessoas que está dentro da sala de aula, na educação básica, dizendo que, com certeza, eu acho que a melhor coisa que você pode ter falado é essa tal dessas microações nossas. Cara, isso é muito importante. Eu já dei aula em educação básica 1, 2, ensino médio, e isso é o que move a gente como ideia de professor. Você vê o aluno querendo aprender mais, querendo tocar, querendo conhecer sobre o ritmo brasileiro, querendo conhecer sobre o ritmo estrangeiro. Então, a ideia nossa é essa, né? Fomentar essa área para que ela não fique estagnada. Mas lembrando que a gente tem um papel um pouco dividido toda hora, né? Dentro do ambiente escolar. E cabe a nós, como um professor que vai estar lá, né, fazer esse jogo, essa ideia de equilibrar ali, para a gente ter a verdadeira representatividade. E eu achei muito interessante uma vez que o professor João Walter falou, assim, quando uma pessoa chega para fazer algum projeto na escola, ele vai pedir a aula de música. Eu posso tirar um minutinho da sua aula de música para a gente fazer um negócio ali com os alunos? Eu achei muito interessante. O professor João Walter, na época, me deu uma luz para isso. Sempre eu pensava nisso, o professor João Walter disse, não, a minha aula você não vai ter que fazer isso não, porque a minha aula de música eu tenho que fazer lá, cara. Procure outra aula, procure outro horário com esses alunos, porque a minha aula de música eu não posso abrir mão todo mês de uma aula para você fazer alguma coisa que você quer. A minha aula de música é sagrada dentro da escola. A minha aula de arte lá, eu tenho meus conteúdos, eu tenho meu planejamento, está tudo aqui no papel, e eu tenho que fazer com os alunos, eu não vou lá para brincar com eles. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa ideia. Valeu, obrigado. A fala do Gustavo é sempre uma fala muito iluminadora. Para a gente foi assim também lá em Cajazeiras, no nosso congresso da Residência Pedagógica do Vídeo, porque ele é um cara que está bem dentro do campo e tudo mais, na frente de batalha. Eu fui professor de ensino básico há 10 anos, e em escola particular, que é uma realidade também muito específica. E Gustavo, essas angústias que você vive, que eu acredito que a maior parte de nós vivemos quando estamos na educação básica, entre aquela luta pelo espaço dentro do campo, como usando a chave de Marx, né, essa luta do espaço, mas muitas vezes, a observação que eu faço hoje é o seguinte, muitas vezes nós podemos estar com uma referência que não seria a referência adequada. Por exemplo, a gente luta por um espaço. Vamos lá, vocês todos já conhecem as minhas críticas ao modelo disciplinar. A gente luta por um espaço dentro da educação, considerando, às vezes, que aquilo que está lá é um modelo bom. Mas se você for olhar, eu vou ilustrar. A gente estava no congresso da ABEM em Teresina. Então, uma das lutas que o professor falou lá foi assim, se em matemática se faz isso, se em história se faz isso, se em português faz isso, nós queremos também fazer isso em música. E aí eu pontuei alguns assim, quem diz que isso está bom para matemática?
quem disse que isso está bom para a história? Aquelas áreas, quando a gente vai ver, inclusive esses resultados de teste que a gente viu essa semana aí, a gente vai ver que não está bom para essas áreas também. Elas têm um espaço disciplinar, estrutural, dentro da grade, nesse caso a palavra é grade curricular mesmo, ele tem aquele espaço lá, mas aquele conhecimento, ele não está sendo de fato aprendido, compartilhado e vivido por aqueles alunos da maneira como deveria ser, como de fato a matemática está na vida, a história está na vida, a biologia está na nossa vida. Então eles têm um espaço curricular, mas não quer dizer que o conhecimento está sendo vivenciado da maneira adequada. No nosso caso da música, muitas vezes a luta parece ser muito essa luta aí, da gente, por exemplo, conquistar aquele espaço. Aí às vezes, como professor, diz assim, cara, o aluno respeita a matemática, ele não tem medo da prova de matemática. Ele respeita aquela disciplina porque ele tem medo da prova de disciplina. Então, não estou dizendo que é o seu caso. O meu caso, quando eu fui professor de ensino fundamental, de 1997 a 2007, bom, era muito assim, cara, se eu botar uma prova, pode ser que eles comecem a prestar mais atenção na minha aula. Se eu disser que isso aqui reprova, pode ser que eles prestem mais atenção na minha aula. Eu entendi aquela luta como se fosse uma luta pela valorização da música, mas na verdade não era. Então eu acho que essas chaves elas têm que ser, quando o Luiz fala assim, nós estamos lutando por uma educação de um modo geral. Nós não estamos precisando colocar música na educação. O que nós precisamos na sociedade brasileira é de um outro modelo de educação geral, de modo geral. A minha filha no 8º ano que ela está fazendo agora, ela tem 16 disciplinas. Gente, no meu tempo não existia nem caderno de 16 matérias. Eles compravam de 10. Era o caderno mais grosso que tinha. Né? Ainda tinha que dividir ele pronto, porque dava ele pronto todinho. Ela tem 16 disciplinas. Então, a maneira como a educação está montada, no nível macro, é que está errado. E aí, como é que vai ser a nossa contribuição? Porque também, se a gente se encaixa, eu estou dizendo um negócio para você, se a gente se encaixa do jeito que as outras disciplinas estão, a gente também não vai estar resolvendo a questão da música na educação e no aprendizado. Né? Então, veja, eu só estou usando você como mod, né? A gente já tinha até cansado. Mas eu vejo muito isso assim. Nós temos aqui um desafio que é muito maior do que o desafio puramente musical. É um desafio, de fato, da formação humana, da educação de um modo geral. E onde a música entra nessa? Talvez a gente fique, então, nós como músicos ficamos entre o currículo festivo, a atividade agradável, e é o desafio de mostrar que aquilo ali é uma coisa séria. E aí é nesse meio campo que nós precisamos de formas como esse, para ver para onde é que a gente vai. Boa, João. Oi. Boa, João. Acho que a questão é o seguinte, eu estou curioso para ver, mas eu já sei qual será o resultado para esse governo com um ministro completamente incapaz, intolerante, violento, agressivo e sem qualquer capacidade de fazer uma definição diante de um resultado ruim, de uma prova extremamente questionável, como é a avaliação do PISA. Mas eu estou curioso para saber qual será a reação. E a reação certamente será na contramão do que a educação precisa. Como você disse, por que a gente tem 16 disciplinas no 8º e não tinha um tempo atrás? Porque como a educação caía, a resposta ao longo dos anos, isso mesmo em governos progressivos e mais abertos à diversidade, foi: se a gente tem problemas em português, matemática, ciência, coloca mais disciplina, coloca mais horas. Então a gente tem lugares diferentes, estruturas, mas muito deles com um monte de aulas de português, de matemática, de ciência. E cada vez que o resultado é negativo, é mais aulas, e cada vez o resultado é pior. Ou seja, a resposta que o mundo reflexivo, crítico da educação já percebeu é: a solução ao problema educacional não está no número de horas em sala de aula, nem no número de disciplinas que a pessoa
ao longo do seu processo educativo, participa, se forma, estuda. Mas uma outra perspectiva de educação que trabalha o conhecimento e não necessariamente a disciplina. São coisas distintas. Mas eu entendo e assino, sou capaz de assinar, de apostar, de que a reação desse ministro e do setor educacional que está aí, e talvez fosse também de outros, será: vamos cortar o que, isso já foi dito, né? O que a escola não precisa, sociologia, filosofia, artes eu nem lembro que existe, porque é muito para eles pensar sobre isso, né? E colocar mais horas. O que precisa é aquilo que é importante para o mundo. E o mundo que viver de matemática, física, ciência, é um mundo fadado à morte, né? Então, eu penso que a resposta a essa avaliação vai cometer o equívoco que nós, ao longo de muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas, vimos cometendo, que é essa dança de cadeiras, de disciplinas e horas, sem pensar no conhecimento e na experiência como algo muito mais abrangente. Nesse projeto aí, a gente vai ter cada vez menos artes, cada vez menos música e cada vez menos tudo, porque você tem razão. Aparentemente esse modelo funciona, e funciona para ter mais horas, no sentido laboral. Esse é um prejuízo grande para a gente, porque se a gente tem 16 horas de matemática e português, não vai ter horas para as artes. Se a gente não tem horas para as artes, a gente não tem professor. A gente não pode esquecer essa luta do espaço laboral, o que nos leva às vezes, e aí eu concordo com ele, a adotar o famoso modelo já muito bem analisado aqui pelo nosso digníssimo como referência. É a ideia de que, para lutar nesse mundo, de repente eu preciso dominar as ferramentas que esse mundo valoriza, mas sem perder a consciência de que a gente precisa transgredi-las o tempo todo. Diego? Não, tem essa questão de entrar no jogo e de participar das regras do jogo. Tem a fala do Paulo Freire, que é muito repetida, talvez pouco praticada, que é: quando a gente alça as posições, que a gente chega no momento de alterar, a gente esquece o que a gente foi fazer lá. Então você já está tão envolvido com esse sistema que aí o oprimido virou o novo opressor, né? Que é o que o Paulo Freire fala. E recentemente, não tem muito, né, muita coisa em torno da educação lá na Finlândia, mas eu lembrei muito dessa discussão disciplinar, porque eu li essa semana que eles vão abolir as disciplinas. Depois de todas as mudanças que fizeram, não é em todo o processo de escolarização, é a partir de determinada idade. E o que eu achei mais interessante é que eles passaram todo um período planejando e fazendo curso para os professores, para eles entenderem o que é essa nova proposta. Porque o que também acontece muitas vezes é: acabou a disciplina e solta para as pessoas fazerem sozinhas, elas vão manter, né, o pensamento disciplinar. Então teve toda uma preparação e é esse entendimento bem mais profundo que seja o conhecimento. E é muito interessante também nessas microações individuais, também reforçando o que o Luiz disse, o professor de música, a gente precisa fazer um projeto de educação musical que é para a escola e para a comunidade. Não é só para os alunos, né? Para todos os que trabalham ali naquela escola, e é porque a gente precisa mostrar que é isso que é a mudança da doxa, que é mostrar para a comunidade a importância que aquilo tem. Para que a diretora comece a se perguntar: como é que a gente mantém isso? Ou seja, é assim, e é um projeto que é um projeto de sociedade, né? É um projeto de mudança de mentalidades. Porque se a gente for pego desprevenido, é capaz que você, como pai, matricule o seu filho numa escola que vai dar mais português e matemática, porque você quer que ele passe no vestibular. E essa é a sua crença, que está aqui porque essa doxa foi incorporada, né? Então é essa mudança de mentalidade da comunidade como um todo que
que precisa ser feita. E é participar das regras do jogo sem esquecer do que você foi fazer lá. Que é transgredir e tentar alterar esse processo. E é super importante essa visão sistêmica de educação, e não essas brigas pequenas, que são importantes também, do que o emprego que eu quero, ou a música que eu quero ali, mas é esse pensar a educação de uma nova forma para a sociedade brasileira como um todo, para que essas pessoas que passem por isso, quando elas chegarem nas posições de ministro da educação, por exemplo, elas tenham passado por uma educação onde a música fez alguma diferença e eles têm, então, um pensamento, uma outra doxa, um outro pensamento incorporado com relação a tudo isso. Então, esse nosso papel é de fato muito, muito importante. Quem mais? Bom dia. Eu acho muito interessante, assim, mais uma vez tocar nesse ponto das microações, mas uma coisa que tem sido muito perceptível aqui nas nossas falas é que a sociedade como um todo ela ainda não percebe a real importância que a música tem, Entre nós, talvez a gente tenha esse consenso, A música, assim, se dá para estar vida, a gente tem uma noção, mas eu acho que uma das dificuldades que a gente está tendo é em traduzir isso para uma linguagem compreensível para as demais pessoas. Que talvez entre a gente tenha isso muito bem estabelecido, mas se eu pedir para algum colega meu, assim, de formação, eu estou me culpando enquanto aluno, mas se eu pedir para algum colega vir aqui e falar, ok, tente convencer alguém da comunidade sobre a importância da música, sem utilizar aqueles clichês de que a música serve para socialização e tudo mais. Eu acho que uma das dificuldades que eu tenho e que provavelmente alguns colegas também têm é em como traduzir isso para uma linguagem mais acessível, E eu, sinceramente, pelo menos no primeiro momento, não sei como isso começar da gente, porque se a gente souber, assim, se a gente tiver esse real sentido, essa real importância, a gente vai conseguir convencer melhor assim, as pessoas, E assim, microações, lá no futuro a gente espera que a gente consiga melhores resultados também. Primeiro, eu não sou muito de falar em público, mas eu estou na minha praia, Então, o que o garoto falou agora, super interessante. Eu gostaria de colocar algumas experiências que nós tivemos na escola.